Olá, meus amores! Estamos finalizando, né, a nossa semana de aula, mas estamos aqui para mais uma aula. E a nossa aula de hoje será de português, tá bom? Pega o livro de vocês de português, que a gente vai precisar, e também o nosso livro de paradidático, tá? Nosso paradidático mudou, né? Finalizamos com aquele, e agora será outro livro de fato didático, que é aquele que tem assim o grito, que grito, né? Que é justamente esse paradidático aqui, tá? Então hoje nós teremos essas duas aulas de português e paradidático. Então fica bastante atento à nossa aula de hoje. Enquanto vocês estão providenciando esses dois livros, tá? Eu vou estar compartilhando com vocês o slide. Nosso slide de hoje, né, que é da aula de português, na data do dia 9/4, vamos estar falando sobre o mesmo assunto que iniciamos na quarta-feira, né? Nós já estamos finalizando os nossos assuntos. Hoje nós já vamos começar com as nossas avaliações, né? As nossas AC3. Então, vamos fechar aqui os nossos conteúdos para a realização das nossas avaliações, tá? Fiquem atentos aos recados, aos comunicados, né? Vejam o roteiro das provas para vocês estudarem, tá? Para as nossas avaliações. É muito importante. Então, vamos lá. Vamos continuar falando, né? Nossa aula de hoje é de gramática. E vamos continuar falando sobre substantivos primitivos, derivado, concreto e abstrato. Tá nas páginas 89 e 90, né? Então vamos lá, vamos relembrar este assunto, que é bem fácil, bem simples. Tenho certeza que vocês irão lembrá-los. Vamos lá. Os substantivos que dão origem a outras palavras são chamados de substantivos primitivos. Para as palavras iniciais, né? São as primeiras palavras. Por isso que são chamados de primitivos. Exemplo: livro, flor, pedra e goiaba. Os substantivos que se originam, né, de outros substantivos são chamados de substantivos derivados. Exemplo: livraria, floresta, pedreira e goiabeira. Vamos lá. Aqui tem a explicação substantivo, né, primitivo vezes derivado. Substantivo primitivo são aqueles que dão origem a outras palavras: pedra, vidro, laranja e livro. Substantivo derivado são aquelas que se originam de outras palavras, da qual é primitivas. Pedreiro, vidraçaria, laranjada e livraria, né? Então, colocamos outros exemplos aqui. Pedra, nós colocamos a palavra derivado, pedreiro. Vidro, vidraçaria. Laranja, laranjada. Livro, livraria. Bem simples, né? Para derivar a palavra, nós usamos o prefixo rever, né? E sufixo conhecimento, visando a economia e a concisão. Local em frente que consertam sapatos, sapateiro. Local onde se vendem livros, livraria, tá? Então, nós usamos aí esses prefixos e sufixos. Olha aqui, substantivo primitivo, né? Que é da qual
não origina de outra palavra existente no português. Exemplo, casa, ferro, flor, né? Tem esses 3 exemplos que são de palavras primitivas, tá? Vamos para o substantivo concreto, né? Que é aquele que nomeia objetos, seres reais ou não, que não depende de outro para existir, tipo cadeira e árvore. Vamos aqui no substantivo concreto. Seres de existência real ou não, tais como pessoas, animais, coisas, lugares e etc. Vamos lá aqui um exemplo. Casa, caneta, fada, tá? Como foi bem dito, são seres de existência real ou não. Substantivo abstrato é aquele que nomeia seres sem existência própria, representando uma ação, um estado, uma qualidade ou sentimentos. Exemplo, caridade. Imagina-se uma pessoa caridosa. Fome. Imagina-se uma pessoa, um animal, sentindo fome. Vamos aqui no substantivo abstrato, né? Que designa qualidade, sentimentos, ações, estado, dos quais se podem abstrair. Amor, caridade, felicidade, bravura, né? São exemplos de substantivo abstrato. Aqui também tem outros exemplos, né, que a gente até já leu na nossa aula passada, né? Você pode estar revendo esses exemplos de substantivo abstratos. Agora, finalizando o nosso assunto de português, né? Foi mais para a gente rever e visualizar mais e relembrar. Agora a gente vai para o nosso paradidático, né? Que mudou, nós saímos daquele que falava das brincadeiras, lembram, né? Falávamos bastante dos tipos de brincadeira, a gente se divertiu muito, lembrando de algumas dessas brincadeiras, né? Hoje, vamos dar início a esse paradidático, que tem como título, né? O grito, que grito, quando a gente vê, né, assim, o título, a gente já o grito, será que tem pessoas gritando, falando alto? Como assim? Por que o grito, né? Então a gente vai ver um pouco dessa história, né? Então nós tivemos a autora, né, de Cristiane Quintas, e a ilustração foi feita por Luciano Félix, tá? Então vamos lá, vamos aqui ver um pouco dessa história. Eu não vou ler a história toda, tá? Eu vou iniciar a história e a gente vai dar continuidade na nossa próxima aula, tá? Do paradidático, a gente dá continuidade à história, tá? A gente vai falar um pouco, uma parte da história e a gente vai ficar com um gostinho de quero mais para a próxima aula. Bom? Então vamos lá. Era uma vez uma barata que era um barato total. Como vocês sabem, vida de barato não é lá muito longa, porque aqui ou ali aparece sempre alguém para pisar nela. É difícil conhecer alguém que goste de baratas. As pessoas sempre acham que elas são feias, sujas e peçonhentas. Mas algo aconteceu há muito tempo, que é que só uma barata poderia saber.
Essa barata, na verdade, era um barato que se chamava Takamiko. Ele era um imigrante japonês que tinha ido para parar em Oslo, na Noruega, em um navio. Enquanto homens pescavam, o pequeno barato também trabalhava no carregamento de bacalhau, pois era comerciante. E a baratada toda esperava em filas para comprar o seu mercadinho, embaixo do porto. No entanto, seu trabalho tinha que ser bastante cuidadoso, pois ninguém poderia vê-lo. Então, ele saía à noite para carregar mercadorias. Imaginem se alguém o visse, certamente iria pisá-lo. Já pensaram se as baratas tivessem superpoderes de se tornarem invisíveis? Eca! Paramos por aqui. Tia, já! Agora que a história estava ficando tão boa. Pois é, vamos finalizar aqui, mas vamos dar continuidade a essa história na nossa próxima aula. Agora, vamos ficar na parte do nosso conhecimento, onde vamos praticar tudo aquilo que foi ensinado. De que forma? Realizando as atividades. Então, chegou o momento da hora da atividade, aquele momento em que vamos praticar aquilo que foi ensinado. Primeiro, eu vou começar a explicação da atividade pelo livro de português, tá bom? Depois, vamos para o livro Trabalhando com a Literatura Infantil. Então, vamos lá. Peguem aí o livro de vocês. Vamos lá, coloquem na página 93. Leia a letra da canção. Felicidade. Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve, oscila e cai como uma lágrima de amor. Marque a figura que representa o significado da palavra tristeza. Tem 3 rostinhos, mas você vai marcar aquilo que representa a palavra tristeza. Tem um significado de tristeza. B. A letra da canção nos faz pensar em um substantivo abstrato. Escreva o substantivo concreto que tenha relação com esse nome abstrato. Dentro da canção que acabamos de fazer a leitura, tá? Então, você vai colocar aí qual é o substantivo abstrato que aparece, que está relacionado à tristeza. Sexta questão. Desenhe a imagem que vem à sua cabeça quando ouve os substantivos abaixo. Quando você escuta a palavra felicidade, o que é que te faz lembrar? Você vai desenhar aquilo que te faz lembrar quando você escuta a palavra felicidade. Compaixão. O que é que te deixa, o que é que assim, uma imagem, né, da qual vai representar a palavra compaixão. Quando você escuta a palavra compaixão, você vai lembrar de quê? C. Computador.
né? O que é que te faz imaginar quando você escuta a palavra computador? E a última é amor, né? O que é que te faz lembrar quando você escuta a palavra amor? Agora, coloque aí na página 94. Observe as cenas abaixo e circule aquela que retrata de um substantivo abstrato. É a cadeira ou é a mãe com seu filho? Aí você vai circular, tá bom? Observe as brincadeiras e escreva o nome de cada uma. Aí você vai imaginar e... Imaginar não, né? Vai observar, na verdade. Observar cada imagem e vai colocar o nome de cada brincadeira da qual se refere. Depois, qual dessas brincadeiras você conhece? Aí você vai escrever as que você conhece. Na B, coloque no quadro a brincadeira cujo nome é formado pela repetição de um verbo. Que qual é a palavra que se repete, né? A palavra ela se repete, além de se repetir, ela é um verbo, tá? E aí você vai escrever aí embaixo, tá bom? Saindo agora do nosso livro de português, vamos para o nosso próximo livro. Qual é o nosso próximo livro? Trabalhando com a literatura infantil. Vamos lá, peguem aí o livro, que é esse aqui, Trabalhando com a literatura infantil. Você vai colocar lá na página 13, tá? Onde nós vamos iniciar as atividades, né? Relacionadas ao nosso paradidático, como a gente já até viu na história, que o paradidático mudou, tá? Nós vamos para o nosso próximo paradidático e a história, nós vamos dar continuidade na nossa próxima aula. Se você quer saber do restante da história, então fica atento à nossa próxima aula, eu estarei aqui, e a gente vai fazer a contagem final da história. Acredito que você não vai se arrepender. Então vamos lá. Lá na página 13, tem assim: a história fala de acontecimentos com um personagem, que é um barato. Desenhe abaixo e depois escreva o que ele era. Você vai fazer o desenho do personagem, tá? Aí no livro de vocês, do Paradidático, tem o desenho dele, desse personagem, e você vai desenhá-lo e colocar o que ele era. Ele era uma formiga? Ele era um gafanhoto? Ele era uma minhoca? Que personagem ele era, tá? E aí você desenha e coloca. Quando vocês desenharem, gente, vocês pintem. Tentem fazer o máximo como é realmente o personagem. Aí vocês fazem um colorido bem bonito, tá bom? Segunda questão. De acordo com o texto, complete a frase abaixo, desembaralhando as palavras dos quatro. Vamos lá. Para você descobrir qual é a palavra que vai completar a frase, o que você deve fazer? Deve desembaralhar as letras. Tia, mas tá tão difícil porque tá tão misturado aqui, mas vocês vão conseguir, tá? Então vamos lá. As baratas são animais nocivas e algumas pessoas acham elas uma dica. Essas duas palavras elas estão dentro da leitura que nós fizemos no nosso paradidático. Você pode estar vendo quais são essas palavras, e aí vai ficar mais fácil de vocês desembaralhar as letras. Terceira, qual é a nacionalidade da barata da história? Observe o mapa
de alguns países e pinte aquele de onde ela veio. A barata veio da Itália? A barata veio do Brasil ou a barata veio do Japão? Quais foram esse lugar que ela veio? Qual foi o país, né? Foi a Itália, Brasil ou Japão? Bem fácil essa, tá? Vem até relatando na história, tá bom, turminha? Então, essa aqui foi a nossa aula do paradidático e a nossa atividade também, tá? Nas nossas próximas aulas, a gente vai dar continuidade à história e à atividade também, tá bom? Então, fiquem atentos. Desejo a vocês um bom final de semana, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estudem para as provas, tá bom? Vocês já estão com acesso aí aos nossos roteiros, então fiquem atentos, tá bom? E um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!